boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer imenso participar desse evento tão importante, o evento mais importante da categoria, né, então me sinto muito honrada de estar aqui. Bom, eu vim falar um pouquinho por que o fulfillment é o futuro da logística para o e-commerce. Bom, vamos começar pensando assim, quando nós falamos de tecnologia na logística, o que a gente pensa primeiramente? Aqueles drones entregando os produtos nas casas, aquelas esteiras cheias de coletor de dados, né, aviões próprios, obviamente junto com o sistema da NASA, né, com análise preditiva, sabendo aonde que naquela rota vai chover. Pois é, gente, já acontece isso em alguns lugares, mas aqui no Brasil ainda é um pouquinho a passos lentos, né. Obviamente o Brasil ele tem uma extensão, viária muito grande, aonde acontecem alguns empecilhos para que isso, né, já ocorra com mais facilidade. Existem também algumas questões sociais, algumas questões de segurança. Então, acho que o mais importante é pelo menos tentar, quando a gente fala de tecnologia para logística, é tentar seguir alguns pilares que funcionem bem, né. E acho que a primeira coisa mais importante para falar é a diferença entre logística e entrega, né. A logística, existem vários passos que antecedem a entrega, que passa, pela logística. Então, por exemplo, eu vou explicar um pouquinho do fulfillment aqui para vocês. Bom, então, porque eu vou passar a cadeia logística na visão do cliente. Então, o cliente final, ele entra no site, ele procura a categoria, separa o produto, manda para o checkout, faz o pagamento e fica esperando ali todos os pontos chegar na casa dele direitinho, o rastreio e chegar o produto na casa dele. Essa é a visão do cliente. Eu vou mostrar um pouquinho qual é a visão do pessoal que está no dia a dia, tá? E por que o fulfillment faz tanta diferença. Então, hoje existe toda a parte de armazenagem. Quando você pensar em armazenagem, que está dentro da estratégia, ela não entra somente na parte de guardar o teu produto. Não, existem diferenciais, tipos de produto, se ele precisa de alguma licença, se ele precisa estar com refrigeração ou não. E também, obviamente, a parte de armazenagem, ela entra na parte estratégica, também na parte fiscal, né. Qual os benefícios de estar em um CD com localização estratégica? Quais as diferenças? Então, o primeiro ponto estratégico é a armazenagem. Obviamente, na parte de picking, de packing, também vou falar um pouquinho para tentar explicar para vocês. Na separação e na embalagem, quais os diferenciais, o que faz sentido estrategicamente para que isso aconteça com uma produtividade melhor, né, e também a parte de transporte, né. E para isso acontecer, obviamente, a gente precisa de toda uma gestão operacional à vista, né, dentro de uma plataforma logística e também tudo com automação, né, sem automação não tem como isso funcionar muito bem. Então, o primeiro pilar que eu vou dividir aqui com vocês é a relação da engenharia fiscal, tá. Atualmente, alguns CDs, eles se colocam estratégicos, por quê? Porque benefícios fiscais para lojistas que vendem não presencial, como e-commerce e call center, pode reduzir até 90% do ICMS do lojista. E pensando na qualidade, né, da entrega, que hoje o trend top do e-commerce é a forma de entrega, né, com modalidades diferenciadas e tudo mais, como que a gente consegue equilibrar isso, o frete e a parte fiscal, para você ter um custo muito menor. Então você ter, por exemplo, CDs estratégicos como em Extrema, que é um CD próximo de São Paulo, que consegue trazer para o lojista uma forma mais rápida de entrega, usando modalidades como Next Day, usando modalidades mais rápidas de entrega, sem perder o benefício fiscal,
né, dentro do estado. Outro ponto importante é a viabilização também em relação os parceiros de frete. Poxa, tá num CD legal, tá com um custo de frete legal, tudo isso, mas os parceiros não acompanham, como, por exemplo, tendo PAs nesses CDs estratégicos. Isso complica um pouco, por quê? Porque você perde a qualidade da entrega. Então, para equilibrar os dois, um dos pontos importantes é manter ali muito próximo os parceiros com PAs dedicados dos CDs estratégicos. Algumas regiões, né, adeptas a alguns benefícios, existem várias, eu citei aqui 2 que nós usamos muito, que é Extrema e Vitória, né, no Espírito Santo, mas existem várias outras, existem no sul em Santa Catarina, em Pernambuco, que também tem alguns benefícios que fazem bastante diferença na vida logística aí do cliente. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho a parte de armazenagem do dia a dia mesmo. Então, por que a armazenagem tem vários tipos diferentes? Não é só para deixar muito bem organizado, não é só para ficar bem bonitinho, não. Na verdade, faz sentido na produtividade. Existem clientes, lojistas, né, na verdade, que possuem muitos SKUs. Então imaginem, um lojista que possui muito SKU, como que ele vai colocar, se não estiver muito bem adaptado, uma parte de picking em bins? Isso altera a produtividade. Se ele não conseguir fazer esta organização de forma adequada, isso não funciona para fazer todo o fluxo acontecer com a agilidade necessária, às vezes de alguns tipos de modalidade de entrega. Então, aqui tem algumas opções, tem em bins, em racks, para o cliente, para os lojistas entenderem como isso faz diferença na forma que você armazena o teu produto. Aqui eu vou falar um pouquinho quais são os processos. Para que tudo isso que eu estou falando aconteça, existem um fluxo muito grande, onde o pedido precisa passar por várias etapas, para que realmente funcione e finalize ali até chegar o pacotinho na casa do cliente. Então, ele precisa ser integrado, ele passa pelo Smart Picking, ele passa pelo flash packing e pelo checkout de expedição até chegar na coleta. Então, primeiro precisa passar por todos esses pontos para que realmente o pedido saia para entrega para casa do cliente, esperando assim para que atenda, né, a expectativa do cliente final. Um ponto importantíssimo para que isso aconteça, né, e porque eu já falei bastante do fulfillment, da parte de tecnologia, mas isso traz toda a diferença, que são as waves, né. Waves são os cortes para que consiga acompanhar, por exemplo, um same-day delivery. Como que um pedido consegue ser entregue dentro do prazo, se ele entrar normalmente para o corte igual todos os outros. Então, é necessário ter toda essa parte de tecnologia muito alinhada, muito pronta, para que você consiga fazer o controle total de todos esses pedidos. Então, um same-day delivery, um pedido de marketplace, ele precisa sair antes, às vezes, do que um pedido numa plataforma normal. Então, existem as waves para que isso aconteça de forma sistêmica e que o operador consiga, sim, dar a produtividade e a agilidade nos pedidos que necessitam ser primeiro feitos e sair para coleta. A parte de transporte, né, a partir do ter um bom relacionamento, como eu falei, o transporte hoje é extremamente importante, não mais só nos custos, e sim em toda a parte, de modalidades, né. Então, hoje o cliente é muito mais exigente, ele quer uma modalidade como um next day, um same day, ele quer receber em 2 horas. Então, ter bons parceiros na parte de transporte é extremamente importante. Tem, vários tópicos aqui, ter um parceiro que tenha uma integração, que funcione muito bem com o teu WMS, com o TMS, ter um parceiro que tenha toda a parte de rastreio, que às vezes é mais importante o cliente receber o rastreio do que propriamente o produto, ele fica naquela expectativa, naquela vontade de que
tem ali o rastreio para ele fazer, ele ficar acompanhando até chegar na casa dele. Então, ter um parceiro que tenha o rastreio muito bem feito e muito bem claro para o cliente, fazer esse acompanhamento. Aqui eu não vou abrir nem tanto, porque daqui a algum tempinho a Glória vai vir aqui dar uma aula na parte de transporte, então todo mundo já vai conseguir entender todos esses pontos. E acho que o último, em questão do transporte, é a comunicação com o cliente, né? Essa comunicação é imprescindível também, porque hoje o cliente está exigente a ter uma experiência muito boa, então, caso ocorra algum problema, ele quer ser atendido. E, gente, logística dá problema, é normal dar problema, é a parte offline do online, então não esqueça que isso é uma coisa normal. Aqui é um pouquinho da cadeia, né, da plataforma logística, então tudo que ela engloba do que eu falei aqui, gestão de estoque, dashboards, o status do pedido, tracking, todos os pontos que precisam estar dentro de uma plataforma, porque não fazendo isso ou fazendo isso de forma manual, você pode se perder em algum momento. Então, acaba acontecendo algum problema nesse meio tempo, se não estiver dentro de uma plataforma logística. E aqui, para dar um overview de tudo que eu falei, os pilares que a gente entende importante realmente é a estratégia, é a parte de capilaridade e as parcerias consistentes. Então, dentro de todo esse processo, não tendo o sistema da NASA que eu falei lá atrás, mas conseguindo seguir um pouco desses processos, hoje o fulfillment ele consegue entregar isso, deixando realmente o lojista preocupado com a parte de vendas, que é de fato o que ele sabe fazer, o que ele faz de melhor, e deixando a parte logística para um terceiro, fazendo essa terceirização, ele consegue ter um pouquinho mais de tempo, né, para o foco na venda. Acho que a parte mais importante para que corrobore por tudo que eu disse aqui, é um pouco mostrar um resultado, né, hoje de alguns clientes que realmente fazem a terceirização logística. Qual que é o resultado sobre isso? Né, hoje as vendas, quando um consumidor final ele vai comprar, ele normalmente ele se questiona, ele quer ver se aquela loja entrega bem, se o pedido de fato vai chegar. E eu acredito que uma forma de mostrar que tem resultado, né, e tem um acompanhamento real time, algumas lojas que usam a terceirização, né, o fulfillment, e tem, por exemplo, notas com RA1000, notas muito positivas sobre toda a parte logística, tá? Bom, gente, falei aqui um pouquinho para vocês do fulfillment, o quanto é importante. Quero agradecer muito o pessoal do E-Commerce Brasil, o nosso time de marketing da Infracommerce, da Piroito, que correu tanto aí para sair essa palestra. Muito obrigada, viu? E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!